Pessoal, vamos para o último bloco. Eu acabei angariando aqui duas questões bônus, tá? Sempre que eu achar duas questões interessantes dos concursos que a gente trabalha aí, questão de preparatórios para a OAB, eu vou trazer para vocês. Eu achei duas questões bônus, eu vou chamar de questões bônus, que é questões bônus que não estariam na aula. Então, eu vou trazer duas questões bônus para vocês sobre o conteúdo da aula de hoje, para a gente analisar agora para fechar a aula de hoje, tá? A primeira traz a questão do crime impossível. A gente analisou no começo da aula, agora eu trago uma questão bem complicadinha, mas a gente vai resolvê-la agora. O que diz a questão? João atira, é uma questão problema essa. João atira visando matar José, tá? Que já estava morto, ou seja, lembra que nós falamos do crime impossível. O cara atirou para matar alguém que já estava morto. Em razão de um ataque cardíaco, ou seja, o camarada queria matar, ele queria matar, tá? Mas vamos primeiro ler a chamada questão antes de eu explicar. João atira visando matar José, que já estava morto em função de ou em razão de um ataque cardíaco. É correto afirmar que essa situação, aí vem as opções. Assertiva diz respeito ao crime de homicídio. Pessoal, como é que tu vai cometer homicídio com alguém que já está morto? Zero chance. Assertiva B, configura o que se denomina de crime de ensaio. Nada a ver, né? Crime de ensaio, nós nem temos analisando essa situação. Tá? A alternativa C é a chamada tentativa de homicídio. Tá? Lembrando que homicídio, tentativa de homicídio, nós vamos ver mais à frente. Mas é uma questão que entra como conteúdo de crime impossível. Porque configura crime impossível. Então, tentativa de homicídio não é. Assim como tu não pode cometer homicídio contra alguém que está morto, tu não pode cometer tentativa de homicídio com alguém que também já está morto. Não existe homicídio contra cadáver, nem tentativa de homicídio contra cadáver. Já elimina essa questão por si só. E a opção D, assertiva D, é o seguinte: configura crime impossível. Perfeito. Por quê, professor, pessoal? Baseado no artigo 17, lembram? Por que configura crime impossível? João atira visando matar José, que já está morto em função de um ataque cardíaco. Como o João vai conseguir matar José se ele já está morto? Isso é o crime impossível, porque ele está usando, o meio que ele está utilizando não vai poder dar resultado nunca. Qual é o meio? Ele está atirando em alguém que está morto. Jamais vai ser homicídio, jamais aquela ação vai gerar um resultado. Portanto, a opção correta a ser marcada é efetivamente a D, crime impossível. Veja que se tu leu o problema de maneira sintética, assim, geral, os troços ficam chato. Mas na prática, se tu pegar e analisar o seguinte: crime impossível, o que é? Artigo 17. Não tem como, um crime que não tem como se cometer, não tem como gerar resultado. Tu atirar alguém morto é um crime que jamais vai ter resultado e tipificação. Portanto, é um crime que é impossível. Então, tu pode gerar homicídio, não dá. Crime de ensaio, não tem como. Crime de homicídio, tá? Então, jamais poderá ocorrer, tá bom? Lembrando vocês, para quem ficar com caraminhola e com dúvida, mas professor, homicídio nós não estudamos crime de ensaio, pessoal. Isso é coisa que vai ser lá na frente. Não, vocês têm que prestar atenção aqui no que eu estou falando do crime impossível, que diz respeito à matéria de vocês. Por que isso cai na questão de concurso? Porque isso é um assunto contexto para tu gerar e entender a resposta do crime. Se tu sabe que é crime impossível, tu não vai dar bola para nenhuma das três primeiras. Tá? Então, quando eu trouxer questões bônus para vocês, questões mais difíceis de concurso, atentem-se a observar o que é o que você sabe. Nessa questão aqui, se você sabe de crime impossível, não interessa o que é homicídio, nada vai se configurar, tá bom? Então não se atentem a ensaio, nada disso, esqueçam isso. Foquem no que? Crime impossível, artigo 17. Bueno, vamos para outra questão e última questão bônus da aula de hoje, tá bom? Com relação ao dolo, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Assertiva A. O dolo implica na vontade consciente do agente em produzir o resultado obtido ou assumir o risco de produzi-lo. Tá certo ou tá errado? O que é o dolo? Lembra que nós falamos? O dolo implica na vontade do agente, é certo, o dolo é a vontade do agente em produzir o resultado que venha a ser obtido. E quando ele tem a vontade, ele assume o risco, ele sabe, se eu estou querendo fazer um mal a alguém, eu sei que o resultado bom não pode ser. Portanto, a assertiva A está correta. Assertiva B. Nos crimes culposos, o agente obtém um resultado ilícito pretendido. Pessoal, o que é um crime culposo? Lembram? É quando o cidadão assume o risco, mas ele não quer o resultado. É um resultado que não é querido pelo agente. Portanto, quando a assertiva apresenta o seguinte:
Nos crimes culposos, o agente obtém o resultado ilícito pretendido, está errado. Ele não pretende o resultado ilícito, ele não pretende o resultado do crime. O crime pode gerar um crime, pode ter um resultado? Pode, mas não é pretendido. Tá? É fruto de uma negligência, de uma imperícia, tá? De uma imprudência. Lembra que nós falamos sobre isso. Então, a assertiva incorreta a ser marcada é a assertiva B, ok? Mas vamos ver a C e a D para a gente fechar essa parte. A C. Apenas poderá ser punido com certeza aquele que pratique crime doloso. Por óbvio. A pessoa no crime culposo também tem punição. A afirmação diz o seguinte: apenas poderá ser punido com certeza aquele que pratique crime doloso. Pessoal, toda ação praticada por crime doloso tem que ser punida, porque é um crime com vontade de fazer a vontade com a ação de má fé. O crime culposo pode haver uma situação que escape de punibilidade. Por isso, a afirmação, com certeza, ela se refere sim ao doloso. Certa C. E a D, em última, assertiva, diz o seguinte: no dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Tá? O dolo eventual é quando ele não quer o resultado mal certo, mas ele assume o risco. Ele assumindo o risco, ele está assim implícito no dolo eventual. Portanto, a assertiva D está correta. Então, para fechar esse bloco, para fechar as análises dessas questões bônus e para fechar a aula de hoje, a assertiva C marcada como a assertiva correta é a assertiva B. Pessoal, obrigado por enquanto, tá? Bons estudos, cuide-se, fique firmes e até a próxima aula.